Olá, eu sou a Suzana e juntamente com o Tiago e com o Hugo escrevemos esse artigo. Nosso tema, então, ensino remoto, quais foram os impactos na vida das pessoas que compõem o processo de ensino-aprendizagem? O objetivo desse artigo foi de fazer uma reflexão de como a pandemia afetou, e ainda tem afetado, claro, a vida dos educandos e dos educadores. E também a gente quer falar um pouco do cenário brasileiro no que diz respeito ao uso das diferentes tecnologias. Durante a pandemia, a sociedade toda precisou lidar com essa nova doença, que foi o Covid. No caso do processo de ensino, foi preciso, de uma forma muito rápida, buscar alternativas para substituir as aulas presenciais. E foi esse evento que expôs severamente as insuficiências existentes na educação do país, e em partes no acesso à tecnologia por parte dos educadores e dos educandos. Nós nos deparamos com um cenário que foi jamais imaginado. Então, foi preciso usar a tecnologia, né, com ela o ensino remoto, para não cancelar o ano letivo. Mas com o ano acabando, agora a gente precisa fazer uma reflexão dos pontos negativos e positivos de tudo isso que aconteceu. Em meio a essas mudanças repentinas, a gente precisa debater, né, precisa refletir sobre como a pandemia tem afetado a vida dessas pessoas envolvidas. É, as aulas presenciais foram canceladas, mas com isso os professores eles se viram obrigados a repensar todo o ensino deles, toda a forma deles ensinarem os alunos. Os alunos foram para casa, ficaram trancados dentro de casa e lá passaram a ter aulas remotas. Então, as instituições de ensino elas se viram obrigadas a propor uma estratégia totalmente diferente também do que elas vinham oferecendo. Então, tudo isso a gente precisa pensar como afetou a todo mundo que está envolvido nesse meio de ensino. Muitas pesquisas foram feitas durante o ano de 2020 e a gente está vivenciando assim, um período de medo, de dúvidas e que afeta o bem-estar e a qualidade do aprendizado. Essas pesquisas mostraram que nos educandos houve um aumento de problemas relacionados à saúde mental, a crise de ansiedade, a depressão, aumentou inclusive o desejo do suicídio. Já nos educadores, as pesquisas mostraram que eles tiveram uma mudança grande na rotina, claro, e uma necessidade de se adaptar a um novo modelo de ensino. Só que muitos deles mostraram ter dificuldade com o ensino remoto. Eles não tiveram um suporte técnico e nem emocional. E eles também tiveram sentimentos de tristeza, de estresse, de ansiedade. E aí a gente precisa parar também para analisar qual que era o cenário brasileiro em termos de tecnologia. Segundo Silva, o isolamento social deixou mais visível a desigualdade existente no país, não apenas em relação ao acesso à internet. Os recursos existentes nas escolas privadas não são os mesmos das escolas públicas, principalmente nos municípios do interior do país. Essa tabela aqui que eu coloquei para vocês, ela mostra que, na realidade, assim, 127 milhões de pessoas, quer dizer, 67% das residências, têm acesso à internet. As redes sociais, em média, são 225 minutos de acesso por dia. São 225 minutos de acesso por dia em aplicativos. Quer dizer, isso tudo mostra que a gente tem acesso à internet. Só que o perfil do usuário no Brasil demonstra que, apesar de muito tempo gasto online, pouco se preocupa em fazer uso dessa ferramenta de forma a auxiliar os estudos. Significa, traduzindo, que a maioria dos estudantes, sim, eles tinham acesso à internet, sim, eles tinham acesso às redes sociais, só que saber usar redes sociais é diferente de saber lidar com o ensino remoto, é diferente de saber lidar com aplicativos, com softwares relacionados à educação. E eles também não foram preparados para isso. Então, sim, nós temos acesso, porém, um acesso diferente que não é usado para o ensino, não é usado para o aprendizado, para o aprender. O ano de 2020 está acabando, mas as mudanças que foram realizadas nos métodos de ensino para que as escolas não fechassem as portas, elas refletirão por muito tempo. Então, a gente precisa analisar os impactos desse ano atípico no processo de ensino-aprendizado. O pós-pandemia, ela tem muito a nos ensinar a que diz respeito aos métodos educacionais empregados, bem também como as dificuldades presentes na vida de todos que estão incluídos nesse processo de ensino-aprendizado.
essa pandemia, essa mudança no ensino, no processo de ensino-aprendizagem, ela refletirá por muitos anos ainda. Então, a gente tem que parar e analisar e ver o que deu certo, o que não deu certo, e usar isso para melhorar ainda mais o ensino no nosso país. Aqui eu mostro para vocês as referências que nós usamos para escrever o nosso artigo. Eu agradeço a atenção de vocês.